Outra coisa que os alunos começaram a perceber também com essa teoria de Pareto, com esse princípio de Pareto, é que acontece um fenômeno chamado a síndrome da análise. A síndrome da análise é quando eu tenho que executar uma tarefa e eu começo a pensar e pensar e pensar sem parar, excedendo o que eu deveria estar fazendo. Ou seja, eu fico 80% do meu tempo pensando, gerando crenças limitantes, me deixando nervoso, me auto-sabotando e eu não produzo resultados. É o que nós chamamos de overthinking. O overthinking, ele é a arte de você interromper a si mesmo. É a arte de você se pôr no caminho entre você e o que você quer chegar. Existiu uma atleta olímpica que fez uma corrida dos 400 metros, 800 metros, eu não estou bem lembrado. Ela era a favorita porque ela tinha ganhado todas as corridas do ano. E ela mesmo, para ela era a favorita. Ela já tinha tanta certeza que ela ia ganhar, que no dia da corrida ela disparou na frente e no meio da corrida ela se lembra que começou a pensar o tanto que era fácil, o tanto que ela já tinha vencido, o tanto que ela poderia deixar as pessoas para trás. E aí o que aconteceu? Isso era uma corrida de obstáculos. No último obstáculo, num dos últimos obstáculos, enquanto ela estava pensando do tão fácil que era para ela obter aquele resultado, ela tropeçou, caiu e perdeu a corrida. Para ela, depois, quando ela foi entrevistada, para ela, quando ela foi falar com o treinador dela e tudo mais, ela confessou: eu simplesmente comecei a pensar demais. Aquela corrida estava tão fácil, estava tão no meu controle, que eu comecei a pensar sobre isso, que eu comecei a ponderar sobre isso. E o fato de eu ter pensado demais sobre isso me tirou do meu jogo. Eu simplesmente me distraí e não consegui fazer o pulo, o salto que eu deveria que fazer. A mesma coisa acontece em sala de aula. Existem muitos alunos que ficam preocupados. Eles vão para a sala de aula preocupados se a sala vai rir deles, se ele não fez o exercício, todo mundo fez, se as pessoas vão aprender. É um movimento de autossabotagem. Isso, quando não acontece, é a tal da síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? É a pessoa ter plena consciência de que ela não merece o sucesso. Ela mesma fala para si mesma: isso não é para você, sai dessa, você não vai conseguir chegar lá, vai fazer outra coisa. Tá bom? As pessoas se sabotam justamente porque elas pensam demais. Elas ficam 80% do tempo dela criando pensamentos que não condizem com o que ela quer. Numa entrevista de emprego, se eu conversar com uma pessoa em 1 a 1, se eu começar a entrevistar com uma pessoa em 1 a 1, isso aqui é fisicamente visível. Eu consigo perceber quando a pessoa está pensando demais. Eu consigo perceber se aquela pessoa está, na hora que eu faço uma pergunta, se ela está tentando me agradar ou se ela está tentando preencher um requisito. Entenderam? Então, toda vez que eu tenho que criar pensamentos em relação a uma entrevista de emprego, eu tenho que pensar: como é que eu agrego valor para aquela empresa? Como é que eu gero valores para os clientes daquela empresa? Como é que eu ajudo os colaboradores daquela empresa? Por que aquela pessoa deveria me contratar? Por que eu quero trabalhar naquela empresa? Isso são pensamentos que somam. Isso é um pensamento que faz aquela pessoa, com a prancheta, anotar: opa, ganhou mais 1 ponto, ganhou mais 2 pontos. Agora, se a pessoa está no meio da entrevista e ele faz uma pergunta: por que você quer trabalhar aqui? E você começa a ter pensamentos tipo: o que eu faço agora? E agora, o que eu vou dizer? Eu não sei porquê. Que pergunta difícil, que pergunta complicada de responder. Quando a pessoa está nesse processo de pensar demais, o outro lado percebe isso. Porque você não está tentando gerar empatia, você está simplesmente somando pontos negativos na sua contagem. Então, overthinking é uma coisa que dá para eliminar e que as próximas ferramentas vão mostrar como.